Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós estamos no 9º encontro desse seminário e no encontro anterior a gente viu a importância da dança, a importância do teatro na evangelização. E nós vemos que a dança, o teatro, ela utiliza o corpo, utiliza os aspectos físicos para louvar e adorar a Deus. Nesse encontro de hoje nós vamos falar justamente disso, do louvor, a importância do louvor. Nós fomos criados para louvar a Deus, criados à imagem e semelhança de Deus para louvá-lo. As criaturas que são chamadas a louvar o Criador. E é sobre isso que nós vamos falar, baseado na leitura do livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 13, que diz assim, ou melhor, versículo 14, que diz assim: Davi, cingido apenas com um efode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Com todas as suas forças diante do Senhor. Davi, ele não se conteve diante da presença de Deus. Deus que estava na arca, segundo a tradição judaica, a presença da arca era a própria presença de Deus. E ali Davi não se conteve, não ficou medindo, não ficou se contendo, não ficou se importando com o que as outras pessoas iriam dizer. E ele começou a dançar, ele começou a louvar ao Senhor. E nós vamos refletir essa questão do louvor em 3 pontos muito importantes para a gente compreender não só para que louvar, não só por que nós vamos no grupo de oração, erguemos nossas mãos. É muito mais do que isso. A nossa vida tem que ser um louvor a Deus. A nossa vida tem que ser um louvor àquele que nos tirou da escuridão, daquele que nos tirou da nossa vida e nos colocou no caminho de Deus, no caminho da santidade. Por isso, a primeira coisa que nós devemos observar, e esse trecho nos traz, é que ele dançava com todas as suas forças diante de Deus. Davi não se importava em medir. Davi não se importava com nada. Ele usava tudo que ele podia para louvar a Deus. E não apenas aquilo que ele falava, não aquilo que ele cantava, mas o corpo. Todas as coisas que ele tinha era para o louvor ao Senhor. Qual que é a sua arte? Com o que Deus te presenteou? Qual dom Deus te deu? É com isso que você tem que louvar a Deus. É com a sua arte, com o seu teatro, com a sua música, com o seu cantar, com o seu falar. Todas essas coisas você é chamado a louvar ao Senhor. Deus não pede 99% daquilo que nós podemos dar. Deus pede 100% de nós. Deus não pede muito, mas Ele pede tudo. E tudo é tudo aquilo que você pode e deve dar a Deus. Louvar é reconhecer, louvar é proclamar a Deus como Senhor e como tudo aquilo que nos dá, toda a assistência que Ele nos dá. Nós devemos fazer isso, reconhecer a Deus como Senhor. E para isso, nós não podemos ficar tendo as formalidades, nós não podemos ficar medindo aquilo que nós podemos fazer ou falar. Toda a nossa vida deve ser um louvor ao Senhor. E é justamente aí que entra a arte. Porque a arte usa a natureza, o corpo, os sons, as imagens, tudo isso para louvar a Deus. Nós não devemos colocar o louvor a Deus apenas com as canções, com as orações. Não, tudo deve ser usado para o louvor do Senhor. O segundo ponto interessante no versículo 22 desse mesmo capítulo diz assim: Diante do Senhor eu vou pulando, serei humilhado ainda mais, ficarei rebaixado aos meus próprios olhos. Meu irmão, somente um coração humilde pode louvar a Deus. Somente um coração que se coloca na condição que ele é, como criatura, é que pode louvar ao Senhor. E Davi, ele faz isso justamente num salmo que foi escrito por ele, Salmo 50, ele fala assim, no versículo 17: Não desprezas, ó Deus, um coração contrito e humilhado. É esse o coração que agrada a Deus, um coração contrito e humilhado. A humildade é a condição fundamental para que nós possamos louvar a Deus, porque Ele nos pede tudo que nós podemos dar. E se nós, porventura, não nos humilharmos diante dele, nós sempre vamos reter algumas coisas em nós. E nós devemos entregar toda a nossa vida a Deus em louvor. Por isso a humildade é um passo fundamental para que realmente possamos louvar a Deus. No versículo 23, diz assim:
E Micol não teve mais filhos até o dia da sua morte. Micol, que era filha de Saul, vendo Davi pulando, cantando, começou a zombar dele, né? Mas veja que a passagem diz que ela não teve mais filhos até o dia da sua morte. O que significa isso? Significa que ela não produziu frutos. Que ela, diante de uma situação em que ela via Davi se entregando ao louvor ao Senhor ali, ela simplesmente desprezou. E esse desprezo fez com que ela não produzisse frutos. O louvor é a condição fundamental para que nós possamos produzir frutos em nossa evangelização. Porque nós não podemos fazer as coisas apenas no automático, considerando apenas as técnicas, considerando apenas aquilo que nós podemos fazer externamente. Não. Nós precisamos utilizar principalmente aquilo que é dado por Deus. E somente o louvor reconhece isso. Somente um coração que sabe louvar e adorar a Deus reconhece isso. Os frutos de nossa arte, então, dependem de nossa disposição para o louvor. Nós precisamos estar dispostos a agradecer a Deus, mesmo quando nós não vemos as coisas acontecendo. Muitas vezes nós evangelizamos, nós fazemos aquilo que somos acostumados a fazer e não vemos os frutos acontecerem. Mas, na verdade, nós não vemos os frutos acontecer porque nós não agradecemos, porque nós não louvamos. O louvor abre as nossas mentes, abre os nossos olhos para ver a graça de Deus acontecendo. Quantas vezes nós agradecemos por algo que nós proclamamos, mas não vimos? Quantas vezes nós cantamos um grupo de oração, cantamos pedindo a graça de Deus para alguém e agradecemos para que essa música possa ter tocado o coração dessa pessoa. E não queremos apenas ficar esperando ver os frutos acontecerem, mas pela fé nós já agradecemos, pela fé nós já sabemos que Deus age. Só assim nós veremos realmente as graças de Deus acontecerem. Eu queria terminar falando de quatro consequências de um coração que louva a Deus. 4 efeitos do louvor na vida do cristão, na vida daquele que se entrega a Deus. A primeira delas é que o louvor nos faz perceber a presença de Deus em nós. Quantas vezes nós pensamos que as coisas não acontecem? Quantas vezes nós pensamos que Deus não está presente? Ou quantas vezes nós evangelizamos e sentimos que aquilo que nós fizemos não produziu nenhum fruto? Mas na verdade é porque nós não temos um coração que realmente, de verdade, louva a Deus por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós vamos fazer. Nós devemos sempre ter isso conosco. O louvor nos abre a mente, nos abre os olhos e principalmente nos abre o coração para sentir a presença de Deus. Sentir que Deus está agindo mesmo quando nós não vemos nada. Precisamos louvar sempre em todas as circunstâncias, em todas as situações. Isso vai nos fazer sentir a presença de Deus. E aí nós não vamos mais esperar ver as coisas acontecerem para acreditar. Porque o louvor, e essa é a segunda consequência, nos faz reacender o dom da fé. O louvor, quando a gente louva por algo que ainda não vimos, exercita em nós o dom da fé, o dom de crer, o dom de, mesmo se não estamos presenciando as graças acontecerem, nós cremos que elas irão acontecer. Ou se não, que elas estão acontecendo da maneira que Deus quer, e não da nossa maneira. O louvor nos faz acreditar de forma mais concreta na ação de Deus. E uma terceira consequência é que o louvor nos faz abrir aos carismas. Os carismas que muitas vezes nós não vemos mais acontecer em nossos grupos, em nossas comunidades. E é o louvor que faz os carismas acontecerem. Porque o louvor nos faz nos entregarmos ao Espírito Santo, nos faz nos entregarmos mais à ação de Deus no meio de nós. E aí os carismas acontecem, aí os carismas são frutificados. Louvemos mais a Deus, bendigamos mais a Deus e deixemos que o louvor possa brotar em nossas assembleias, em nossos grupos, para que os carismas possam novamente acontecerem. Então, o louvor nos faz perceber mais a presença de Deus. O louvor nos reacende em nós a fé. E o louvor nos faz frutificar os carismas no meio de nós. Vamos cada vez mais
exercitar o louvor em nossos grupos, exercitar o louvor em nossas assembleias. É necessário, é fundamental. Nós fomos criados para o louvor. E Santo Agostinho nos fala em um dos seus escritos que o louvor é a resposta do coração do homem a Deus que o ama. Deus que declara o seu amor ao homem e o homem, como resposta, louva o seu Criador. Nós devemos também louvar a Deus de todo o coração como resposta ao amor de Deus. E disso nós só podemos pensar que se nós não louvamos o suficiente a Deus, se nós não louvamos a Deus é porque ainda não fizemos uma experiência com o seu amor. Não fizemos uma experiência verdadeira com aquele que dá sentido à nossa vida e que diante desse sentido, diante dessa descoberta, nada mais basta em nós se não louvarmos a Deus, se não agradecermos aquele que nos criou, aquele que nos deu todas as qualidades para que nós exercitamos em nossa missão. Vamos louvar mais a Deus. Eu te convido, meu irmão, eu te convido, minha irmã, a louvar a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, para que a graça de Deus possa acontecer em nossas comunidades, em nossos grupos, em nossas assembleias. Esse é o convite que Deus te deu e Deus te dá hoje. Muito obrigado e até o próximo encontro.